Boa noite pessoal. Quem tá no chat aí tá me ouvindo bem? Tudo certo? André tá aí, bora pra cima, Léo. Eu acho que esse é um jogo bem tranquilo pro Léo, viu? Eu assisti os jogos desse adversário dele, MD Joan. Provavelmente eu tô pronunciando absolutamente errado, mas eu acho que é um jogo estrategicamente tranquilo pro Léo. Vamos ver, né? Vamos ver. Mais uns minutinhos aí, mais uns 4, 5 minutinhos eles devem entrar na sala. Aí eu recebo o comunicado aqui e a gente já entra lá para assistir os dois batendo bola, aquecendo. E é um jogo melhor de 5, né? Então, cada jogo, para quem nunca assistiu aí o tênis de mesa virtual, né? Essa fase de grupos é um jogo da primeira divisão. É um campeonato mensal, né? Todo mês rola ao longo do mês todo. E a parte de grupos, os jogos são melhores de 5. Significa que cada jogo é uma melhor de 3 sets. Quem ganhar um jogo faz um ponto, né? E quem fizer 3 pontos, quem ganhar 3 jogos inteiros, ganha o encontro todo, tá? Então, só para vocês entenderem. E ao longo do jogo a gente vai explicando isso de novo também e batendo um papo aí. Então, quem está no chat aí fica à vontade para escrever, mandar mensagem. E é isso aí, vamos esperar que daqui a pouco comece. Opa, aí na área. Galera, daqui a pouco já estamos entrando na sala ali para o jogo começar, tá? Só mais um minutinho.
Vamos ver aqui se eles já entraram na sala e a gente vai começar a transmissão. Não, não entraram ainda. Temos que esperar mais um pouquinho. Pessoal que está aí no chat, o som tá bom? Vocês estão me ouvindo com clareza? Não que eu saiba consertar caso vocês não estejam me ouvindo, mas de repente. Quem já acompanhou as transmissões aqui sabe que tecnologia não é muito meu forte, né? A gente faz o que pode aqui. Tá bom, obrigado, André. Obrigado, Brian. Beleza. Aí, os dois estão na sala, já recebi a mensagem aqui. Oh, sorry. Good evening, guys. You can start the match whenever you want. Take your time and good luck. Thank you, Vlad. Thank you so much. Vamos lá, galera. Tá assistindo aí? Vamos torcer. Ô, Mário aí, Mário, meu grande amigo. Bom te ver por aqui. Vamos torcer pro nosso querido Léo aí. Vamos ver o que acontece nesse jogo. Esse jogo, se eu não me engano, é entre os 32. Chave dos 32. Deixa eu conferir aqui no site do campeonato. Tenho a impressão que é rodada entre os 32. Talvez seja 64. Peraí. Quartas, 16. Não, é isso mesmo. É rodada entre os 32. O Léo, se ganhar esse jogo, vai pegar provavelmente um jogador muito conhecido do virtual, que ele é da Holanda. O nome dele dentro do jogo é Santa VR1. Ele é um cara bem conhecido, joga há muito tempo, a comunidade gosta bastante dele, um cara bem legal e bom jogador. Então, provavelmente ele vai ganhar o jogo dele também e deve encontrar com o Léo na próxima rodada entre os 16. Então, lembrando que esse é um jogo melhor de Ready? 5 Okay. jogos. Good game. Yeah, good game. André, tem que entrar no Challonge, cara, para ver o link do campeonato. Deixa eu ver se eu consigo passar pelo chat aqui para vocês. Peraí. Procurando o link aqui.
Hum. Daqui a pouco eu acho esse negócio. Vamos ver. Primeiro set já pegando fogo. Eu acho que o cara, esse jogador que está jogando com o Léo, esse MD Joe, eu acho que ele não aguenta o top spin de forehand do Léo. Se o Léo conseguir. Primeiro set já foi para conta 10-11-6 para o Léo, né? Se o Léo conseguir tomar a iniciativa de forehand, atacando com bastante efeito a primeira bola, vai ficar bem complicado para ele. Então, se o Léo ganhar esse set, ele já abre 1-0 na contagem de jogos. Quem ganhar 3 jogos primeiro, ganha o encontro todo. O forehand do Léo é muito bom, cara. Difícil, difícil segurar. Se ele tiver com a mão boa ali controlando, ele nem precisa forçar muito. Se ele botar uma sequência ali de efeito, ó, igual ele fez agora, uma abertura com bastante giro, ele pode fazer isso na mesa toda, que eu acho que o jogo é dele. O cara não vai ter nível para segurar. Bom, o primeiro jogo foi para conta, o duplo 11-6, está 1-0 para o Léo. Então tem mais 2 jogos pelo menos, né? Melhor de 3 sets. Caso o Léo ganhe os próximos dois, já acaba, já fecha 3-0. André, eu tô olhando aqui, eu tô tentando passar o link aqui pelo chat, cara, por algum motivo não tá aceitando. Vou ver se eu consigo, vou tentar de outro jeito. Mas o site é o Xalonge. Se você procurar no site Xalonge, deixa eu escrever Xalonge aqui para você. É assim, ó. E aí procurar a página do Eleven Table Tennis. Aí você entra lá nos torneios deles, tem o link da primeira divisão. Ó, o Arata aí. Eu também acho, Arata. Eu também acho que vai ser um amasso, viu? Se o Léo conseguir se manter ali tranquilo, se o Rodrigo Léo conseguir manter tranquilo, acho que vai ser meio fácil. Ah, tá, André, você tá no nosso grupo do WhatsApp, né? Então, não, tranquilo. É, Vou mandar já, inclusive, no grupo lá para você dar uma acompanhada nas chaves. Tentei mandar aqui pelo YouTube e por algum motivo ele não aceitou. Tiago, meu velho, boa noite. Tá vendo a dificuldade que o gringo tem com o topspin? O topspin nem é muito rápido, nada, não precisa ser, é um bom giro só. E ele tira muito a mão para tentar contra-atacar, para tentar bater em cima. Quando a bola está girando bem, é muito difícil controlar.
Na vida real já é muito difícil no jogo, então no virtual é mais fácil ainda gerar mais spin na bola, né? Então, realmente, para bloquear tem que tomar cuidado. Ó, nessa diagonal do backhand, o gringo se vira um pouquinho melhor. Já essa do forehand aí é um abraço pro gaiteiro, como dizia meu pai. Parece que vai ser tudo 11-6. Em primeiro jogo já foi um duplo 11-6, triplo 11-6. Bianca Martins, boa noite. Então a gente pode estar aí agora nesse momento, mais ou menos na metade do encontro todo, né? Porque o Léo já ganhou o primeiro jogo de 2-0, 2 sets a 0. E estamos no segundo set do segundo jogo. Olha que forehand bonito, entrou rápido. Tentou dar por fora. Ele já tá malandrinho, né? Já tá à vontade. Já viu que não tem erro. Já teve a bola ali na mão. Já não precisava tentar por fora, tava difícil. Era só meter diagonal e fazer o ponto. Isso é bom sinal, na verdade. Significa que o Léo tá meio à vontade. Eu só espero que ele não fique super à vontade, porque senão acaba relaxando um pouquinho, né? Aí, ó, botou um spin, fica difícil pro gringo controlar. Thiago, você lembra que você jogou com ele, né? Acho que foi mês passado, ou fevereiro, não lembro. Foi fevereiro, né? E a bola pesada dele te complicou pra caramba. Eu passei esse jogo pro Léo assistir antes, pra ele ver. A gente trocou uma ideia, mas tá bem tranquilo, ó. Essas bolas de efeito aí do Léo pega muito giro e realmente o gringo tá se batendo muito. É o pessoal aí que tá, dos brasileiros, né, que estão na primeira divisão desse mês. Os três vão subir para a Superdivisão mês que vem, né? Que é o Rodrigo Léo, o Ted, que também é do Star. Aí 11-5. Aí 2-0 já pro Léo, né? Então se ganhar o próximo jogo já acabou, galera. É isso aí. Jogo rápido, né? Pelo jeito. Um amasso, que nem disse o Arata, né? Então vai o Rodrigo Léo, o Ted e o Afonso. Os três que estão aí com chance de. Não sei se tem mais jogador ainda nosso vivo na primeira divisão nesse mês. Se tiver, me desculpa, não sei ainda se sobrou alguém. Acho que sobrou o Antônio também, né? Não tenho certeza. Mas esses três vão subir já estão com pontuação para subir para Super. Então vai ser legal ver no mês de maio, a gente vai ter um monte de brasileiro na Superdivisão e vai ter o Campeonato Brasileiro também de virtual, né? Então quem está aí no chat já ajuda a divulgar para o pessoal se inscrever. Até o final desse mês dá para se inscrever no brasileiro que vai rolar em maio. Dia 3 e 4 de maio rolam jogos de casa e os dois finalistas do Absoluto A do virtual vão ganhar passagem, hotel, tudo pago para ir para São Paulo jogar a final presencialmente. A gente teve esse campeonato em novembro do ano passado, o virtual, e depois em dezembro, no meio de dezembro, teve a final que foi lá em Chapecó, né? Durante um evento grande da confederação. E agora vai ter em maio de novo, então ajudem a divulgar. E se inscrevam, né? Quem tem o óculos virtual aí, não se inscreveu ainda, pelo amor, né? Se inscreve para dar uma força, para encher de gente jogando, que é isso que a gente precisa, mostrar a força aí do pessoal do tênis de mesa virtual. Vamos pro que provavelmente seja o último jogo de hoje, hein? Rodrigo Léo tá com uma atuação bem sólida, né? Deu muito pouca chance pro gringo. Ó, esse topspin tá fazendo um estrago, né? Se eu fosse o gringo agora, eu ia tentar tomar a iniciativa de qualquer jeito, assim, tentar atacar tudo que saísse longo,
sacar mais curto um pouco, ou pelo menos sacar com menos efeito, um pouco mais rápido, já que se ele não gostar de sacar curto, para sair desse jogo de bola por baixo com o Léo abrindo com topspin, porque tá muito difícil para ele, tá muito, o forehand do Léo tá muito forte. Mesmo quando o Léo abre de backhand ali na diagonal, o gringo até consegue trocar uma bola ou outra, mas também não arranja nada. E ele continua sacando pesado e botando bola pesada, né? Isso só mostra que ele não tem muita inteligência de jogo, né? Porque ele já tomou 2 cacetes, 2-0 nos 2 jogos. Ó, isso ele tem que tentar ir pra cima agora pra ver se complica um pouco a vida do Léo, né? Que ele ficar nesse joguinho dando chance, ó, e ele bota na direita do Léo o tempo todo, cara. Se fosse o treinador desse cara agora ia estar bufando de raiva, careta. Nossa, eu não ia dormir de tanta raiva. Mas agora ele já tá pegando, pelo menos bloqueando um pouquinho melhor, né? Tá um pouco mais à vontade com o tempo de bola do Léo. Mas ainda assim acho que não é o suficiente. Muito boa sequência, hein? É, galera, pelo jeito. Ah, eu ia falar que o gringo não ia passar de 6 pontos em todos os jogos, ele passou agora. Que o primeiro jogo foi um duplo 11-6, o outro foi 11-6, 11-5, agora ele fez 11-7. Isso, só isso que eu faria se eu fosse ele agora. Tentaria sacar um pouco mais rápido, um pouco mais morto, para pelo menos o Léo não atacar com tanto efeito, né? Porque ele tá se batendo muito. Ele tem essa opção ou atacar primeiro, que seria o ideal, na verdade, né? Agora, vamos saber se vai saber se ele aguenta. Ó, tá vendo? Esses bloqueios já tá pegando um pouco mais o tempo, né? Então a tendência é ele ir pegando aos poucos, mas mesmo assim fica complicado. O Léo tem mais recurso também, se o Léo precisar variar efeito, variar posicionamento da bola, ele vai acabar fazendo e vai complicar o gringo de qualquer jeito, né? Leandro, boa noite. Leandro, se você chegou agora, você vai pegar os últimos pontos do jogo, viu? Porque se o Léo ganhar essa, já acabou. Ele já ganhou os 2 primeiros jogos. Se ele ganhar esse terceiro aí, fecha 3-0. Então, o que a gente está vendo agora é provavelmente o último set desse jogo. E você vê quando o jogador é mais limitado, né? Esse gringo, ele não, realmente ele não tem muito poder de ataque, movimentação. Então, o Léo pode sacar até mais longo, que fica confortável para sair atacando primeiro, né? Coisa que contra um jogador mais forte, mais agressivo, ele já teria que sacar mais curto, aí teria que se preocupar também com a bola curta. Então vocês veem que estrategicamente é muito fácil. 11-5, Thank you. Thank you 11-5 so de much. novo. Good Maravilha. game. Jogou fácil. Bye bye. Boa, Valeu, Léo. galera. Eita, Boa. maravilha, hein? Amassou. Ah, usei até pra treinar um pouquinho, cara. Na hora que eu abri uma vantagenzinha, você viu que eu sacava aqui pra tentar fazer essa diagonal. Arrisquei uma de Sim, esquerda. Mas assim, o jogo tava na mão, né? Então deu sim. pra É, treinar um pouquinho. Foi deu bom. pra ver que estava na mão, porque teve uma hora ali, acho que foi no começo do segundo jogo, o cara meteu uma bolinha ali meio de lado ali na sua direita, e aí você deu um tempinho a mais, tentou meter por fora, uma bola completamente Aham. desnecessária. Ali eu falei, ó, o Ah, Léo tá mas à tava vontade. tranquilo. Tava bem sossegado. Falei, dá pra arriscar um pouquinho, tinha uma margenzinha também. Não menosprezando o cara, pelo amor de Deus, eu não sou disso. Não, não, mas Mas de é repente isso treinar aí, uma o jogo. habilidadezinha, uma coisa, se o jogo tá. Uma bola dessa no jogo difícil, se você tem a confiança de fazer também, nossa, aí também muda o psicológico, né? Pode Sim, abalar o cara de repente, então, e dá confiança, né? sim, total, Mas é isso, total. é É, isso. é. Não, maravilha, jogou muito, cara. Jogou muito, jogou bem, Obrigado. sólido. Eu tava comentando aqui, tinha uma galera aqui assistindo, torcendo pra você, viu? Legal. Você deve pegar um cara na próxima rodada, um cara da Holanda chamado Santa VR1, o Aham. nome dele. Eu vi jogo dele no canal do Kigor, tem um jogo dele, eu tava É, assistindo um pouquinho. É o mesmo canal da Twitch TV que passou meu jogo anterior.
No dia Sim. seguinte, eu acho, ou no mesmo dia, tem um jogo dele lá, dá pra assistir. Dá pra Ele é um assistir. cara que ele joga há muito tempo já. O nível dele Uhum, é o que ele tem hoje ali de ranking mesmo. Ele chegou a jogar Superdivisão, eu acho, uma época, talvez, se eu não me engano. Mas ele é aquele jogador ali na casa dos 3.000 pontos e é um cara que tem um controle bom de bola e tal. Vai ser um jogo mais divertido para você, provavelmente. Vai dar um uhum. pouco mais de jogo, mas é isso aí. Dá É. para passar tranquilo aí, de repente torcer para fechar uma semifinal você e o Ted e o Afonso É. ainda na de baixo, né? Cara, eu só vou precisar falar com o Sulik, tá? Porque se eu chegar lá, o deadline é dia 20. Eu vou estar viajando o feriado todo, provavelmente. Não tem como eu jogar, a não ser que assim, dia 17 é o que acaba a próxima rodada, o deadline. Eu daria pra jogar 17 ou 18 de manhãzinha, talvez. Minha mulher que tá assistindo, ela vai ficar brava. Já ouvi umas que eu ia jogar agora essa hora, né? Mas É, uma- tem que ver é, com o Sul, porque assim, cara, é um feriado nacional de 4 dias. Na época do carnaval a gente conseguiu, né? Conversei sim, com ele deu uma mão, tal, a gente estendeu. Vamos ver, sim. vamos ver. Uma coisa que dá para fazer se for jogo com. Você está falando da semifinal nessa data, é isso? Então, eu não sei se a semi, porque agora eu passei, eu tava entre os 32, não é isso? Agora eu tô entre os Vai 16. jogar 16. Vai ser quartas de final isso, vai ser quartas de final Quartas, essa tá. data aí. Não Dá é o pra jogo do TED, também, não. Vai ser outra dá semana. para adiantar o jogo também, se o cara jogar cedo, você vê que ele já Exatamente, é isso que eu fez o pensei. jogo, Isso, você já isso, adianta com ele e depois só manda o isso, resultado depois pro Sulik, sabe? É tranquilo. isso. É isso que eu falei, é isso que eu tava pensando também. Maravilha. Bom, é isso. Obrigado a todos que torceram, a galera que tá aqui no CETA, que arrumou as coisas também. Obrigado a minha esposa, minha família, minha mãe, meu irmão, deve estar assistindo. Ao Vlad, né? Faz essa transmissão aí super legal, super, cara, super gente boa, se dedica bastante ao VR. E é isso. Vamos. Tudo por um sonho aí, né? Quem sabe a gente belisca um top 10 um dia, um top 20, um top 10. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe a gente arruma uns aluninhos aí também para dar aula virtual É e isso fazer aí. tudo para esse negócio crescer. É isso aí, é isso aí. Vamos lá, vamos com tudo. Beleza? Parabéns pelo jogo aí mais uma vez e Obrigado. vamos, a gente se vê na Vou estar próxima aqui, né? rodada aí. Se tudo der certo, a gente transmite a próxima rodada também. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, Abração. valeu, abraço, Obrigado. abraço. Valeu. Tchau, tchau. Não, é isso aí, pessoal aí do chat, obrigado mais uma vez. Abraço para todo mundo, até a próxima. E vamos com tudo aí, vamos pôr o Brasil no mapa do tênis de mesa virtual definitivamente. Abraço a todos aí. Tchau, tchau.